Fala acadêmicos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E continuando a nossa série de vídeos com dicas sobre a produção do seu TCC2 da Rede Croton, hoje eu vou passar algumas dicas importantes sobre a introdução e sobre o referencial teórico. Então bora para a tela do computador para eu te mostrar como se faz. Já estamos aqui na tela do nosso computador, onde eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de elaboração aqui do seu TCC2 da Rede Croton, beleza? Descendo aqui a todas essas partes que eu já expliquei para vocês sobre o modelo do TCC2, chegamos aqui embaixo no primeiro elemento textual, que é a introdução. Então, eu vou passar algumas dicas aqui para vocês de como escrever uma boa introdução, de como deve ser a estrutura, né? Principalmente como deve ser a estrutura aí do seu TCC, nessa introdução aqui do TCC2, beleza? Então, essa monografia do TCC2, né, ela é bem mais completa do que o projeto. Por quê? Porque a introdução, ela não vem toda separada igual o projeto, como eu já mencionei. Ela vem toda em texto corrido aqui dentro dessa parte aqui da introdução, desse capítulo de introdução, melhor dizendo. Então vamos lá. Aqui na sua introdução, né, do seu TCC2, você deve ter aqui, escrever 6 parágrafos. E esses parágrafos, eles devem estar muito bem escritos. Por quê? Você vai colocar aqui, ó, o primeiro parágrafo, ele deve apresentar, né, a descrição do tema. O segundo, você vai contextualizar o tema, né? Continuar contextualizando. Aqui você vai fazer uma breve descrição do tema, assim como você fez no projeto, e depois você vai continuar contextualizando sobre esse tema. E logo após, diferentemente do TCC1, né, que o justificativo do TCC1 são 3 parágrafos, aqui será somente um parágrafo. E você vai inserir aqui a justificativa do seu trabalho. Qual foi o motivo que eu fiz esse trabalho, né? E aqui você vai justificar o porquê a escolha do tema. Você vai justificar aqui o tema do seu trabalho. Passou essa parte aqui, no quarto parágrafo, você vai inserir aqui o problema de pesquisa, né? Você vai escrever aqui o problema de pesquisa, né? Da sua pesquisa. Qual é a pergunta problema, né? Que você vai colocar aqui a pergunta problema do seu trabalho. Só que aqui você não vai simplesmente abrir um parágrafo e colocar a pergunta problema de uma vez só. Você deve contextualizar sobre ela. Então, o texto ali deve ter 4 a 5 linhas, finalizando ali com a sua pergunta problema. Beleza? No quinto parágrafo, você vai colocar os seus objetivos, né? No caso, você vai colocar o objetivo geral e os objetivos específicos, que você vai vir e vai apresentar aqui para os seus leitores, né, os seus objetivos, o geral e os específicos. Lembrando que é tudo dentro de um parágrafo só. Não precisa colocar um parágrafo para o objetivo geral e um parágrafo para o objetivo específico. Não precisa disso. Você deve vir e colocar aqui os dois num único parágrafo. E para finalizar, né, para fechar aqui a sua introdução, você vai colocar a sua metodologia. E a metodologia é a metodologia padrão da Rede Croton. Eles até, dentro do próprio modelo, eles apresentam um tipo de metodologia que você deve colocar. Então você vai vir e vai colocar essa metodologia. Lembrando aqui que dentro do seu TCC2, né, aqui da sua introdução, toda a linguagem, diferentemente do projeto, ela deve estar no passado. Então aqui você vai colocar o objetivo geral da presente pesquisa foi, os objetivos específicos determinados foram, a metodologia da pesquisa foi, diferentemente do TCC1, né, que é o projeto, que você vai colocar o objetivo geral da pesquisa você vai colocar tudo dentro do presente. A metodologia da pesquisa aqui você vai colocar tudo no passado. Então vai colocar a linguagem toda no passado aqui para você inserir, né? Ficar dentro de todas as normas e não perder pontuação aqui dentro do seu trabalho. Então essa aqui é a estrutura que fica o seu TCC2, a introdução do seu TCC2, todas divididas em 6 parágrafos. Beleza? Passando disso, vamos aqui para o referencial teórico. Lembrando que
Cada capítulo você vai discorrer sobre um objetivo específico. Capítulo 2, você vai falar sobre o seu primeiro objetivo específico. Capítulo 3, você vai falar sobre o seu segundo objetivo específico. Capítulo 4, você vai falar sobre o seu terceiro objetivo específico. Lembrando também que, como eu já mencionei, tudo deve estar encaixado no objetivo geral e respondendo a pergunta-problema. Mas não precisa se preocupar que não é uma coisa de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças não. Você vai discorrer sobre o seu trabalho e naturalmente você vai vendo que você vai respondendo todas essas questões, né? Todo esse objetivo quanto à pergunta-problema. Então aqui, ó, vamos colocar no próximo capítulo, no capítulo 2, né, que é o primeiro capítulo aí do referencial teórico. Você vai colocar o título do capítulo, né? E nesse título do capítulo você vai fazer o link lá com o primeiro objetivo específico. Dentro do referencial teórico, cada capítulo tem que ter, no mínimo, vou até colocar aqui para vocês, no mínimo 5 páginas de conteúdo. Então, nessas páginas, você tem que colocar 5 laudas. Dependendo aí do seu orientador, ele solicita que seja 5 páginas de escrita. Então, as imagens que você colocar não vão contar somente a escrita. Mas não são todos, são alguns orientadores que solicitam isso. Então, um mínimo de 5 páginas. E nessas 5 páginas, vocês devem colocar no mínimo 5 autores ou 5 referências. Então, em cada capítulo, no mínimo 5 referências. Mas no decorrer do trabalho, vocês vão ver que vocês vão colocar bem mais do que 5 referências. E são o mínimo de autores aí que eles solicitam para você discorrer dentro dessas 5 páginas. Beleza? Então, essa aqui é o que mais solicita dentro do trabalho. Então, 5 páginas de escrita, né? E com o mínimo de 5 autores ou 5 referências. Isso vale para todos os capítulos. Isso vale para todos os capítulos. Seja o segundo capítulo, o terceiro capítulo e o quarto capítulo. Então, você deve fazer esse fechamento aí de ideias, né? E no decorrer das correções do seu trabalho, o orientador vai te dando dicas, né? Para você ir aprimorando cada vez mais o seu trabalho. Então, passando dessas dicas aqui, você deve conectar. Vamos lembrar as conexões, né? Fazer um resumo geral. A descrição e a contextualização do tema devem ser linkadas com o projeto, ok? A justificativa é apenas um parágrafo de justificativa, diferentemente do projeto, que são 3 parágrafos. O problema de pesquisa ele deve vir com um texto antes, não é simplesmente jogar a pergunta-problema aqui. Os objetivos geral e específicos eles devem vir dentro de um único texto, então não devem ficar separados. Um único parágrafo você consegue descrever bem aí os seus objetivos. A metodologia ela vem dentro da introdução, ela não vem separada como no projeto, ok? Ela vem aqui dentro, é o 6º parágrafo. E lembrando que um ponto aqui da gente colocar, ao final da metodologia você deve inserir as palavras-chave dentro dessa metodologia, ok? E outro ponto que se deve levar em consideração é que toda a linguagem do seu texto ela deve estar no passado. Então, o presente trabalho, o objetivo do presente trabalho foi, os objetivos específicos determinados foram, então toda a escrita deve estar no passado, tanto aqui na introdução, quanto no decorrer de todo o seu trabalho, de todas as 5 páginas e com as 5 referências. Beleza? Outro ponto aqui importante da gente frisar, as referências, elas devem ser dos últimos 5 anos. Vocês podem colocar dos últimos 10, mas é interessante que você selecione aí estudos dos últimos 5 anos aí para ficar um texto mais, vamos supor, moderno, né? Uma referência um pouco mais atualizada do seu tema e do texto que você colocou. Caso seja um tema mais abrangente, né, que seja sempre latente, sempre a mesma coisa, você pode colocar aí dos últimos 10, dos últimos 20, vai decorrer muito mais, depender muito mais aí do seu orientador, do que ele vai aceitar, do que não vai aceitar, né? Mas acho que vale aí uma conversa com o orientador para você conseguir colocar, inserir aí as melhores referências, né? Se for uma referência um pouco mais utilizada, um pouco mais tradicional, então eu acho que
por isso não tem problema. Mas tente aí utilizar as referências mais atualizadas possíveis, beleza? Essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.